Tem duas mentiras opostas que circulam dentro do meio cristão sobre dinheiro, e as duas fazem um estrago enorme na vida de quem acredita nelas. A primeira diz que ser rico é sinal de bênção de Deus, que prosperidade financeira é prova de fé, que quanto mais você semeia na igreja, mais Deus multiplica na sua conta bancária. A segunda diz o oposto, que dinheiro é sujo, que rico não entra no reino de Deus, que a pobreza é mais espiritual e que desejar prosperar é ganância disfarçada de oração. As duas são distorções. As duas arrancam versículos do contexto. E as duas estão causando dano real em vidas reais hoje. Então fica aqui até o final, porque a gente vai abrir a palavra de verdade e descobrir o que Deus realmente pensa sobre riqueza, e a resposta é muito mais honesta, muito mais complexa e muito mais libertadora do que qualquer um dos dois extremos que você já ouviu. Quase todo mundo já ouviu que a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todos os males. Quase todo mundo citou isso errado. O versículo real está em 1 Timóteo 6:10 e ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. Essa diferença de duas palavras muda completamente o argumento. A Bíblia não condena a riqueza em si. Condena a idolatria da riqueza, a postura do coração que coloca o dinheiro no trono que pertence a Deus. Abraão era extremamente rico em gado, prata e ouro, como registra Gênesis 132, e é chamado de amigo de Deus em Tiago 2:23. Salomão foi o homem mais rico que jamais existiu e recebeu essa riqueza como resposta a uma oração, conforme 1 Reis 313. Jó era o homem mais próspero do Oriente, e a Bíblia o chama de íntegro e reto logo no primeiro versículo do livro. A riqueza desses homens não os afastou de Deus. O que os manteve próximos foi exatamente o fato de que Deus nunca saiu do centro, mesmo quando a conta bancária cresceu. O problema nunca foi o tamanho do patrimônio, foi sempre o tamanho que o patrimônio ocupa dentro do coração. Agora preciso abordar o versículo que mais assusta quem tem dinheiro e que mais é usado por quem não tem para justificar que riqueza é espiritualmente perigosa. Em Mateus 1924, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pesado, direto, impossível de ignorar, mas o contexto é fundamental. Jesus acabou de falar com um jovem rico que tinha guardado todos os mandamentos desde a infância e queria saber o que ainda lhe faltava. E quando Jesus pediu que ele vendesse tudo e doasse aos pobres, o jovem foi embora triste porque tinha muitas posses, conforme Mateus 1922. O problema daquele jovem não era ter riqueza, era que a riqueza o tinha. Ele não conseguia imaginar uma vida onde ela não definisse quem ele era. E é exatamente isso que Jesus estava apontando quando a riqueza se torna identidade, quando ela vira a âncora da segurança, quando você não consegue e obedece a Deus porque perderia seu patrimônio, então ela virou ídolo. E ídolo, independentemente do formato, sempre é o maior obstáculo para o reino. Os próprios discípulos ficaram perplexos com a declaração de Jesus e perguntaram quem então pode ser salvo, e a resposta de Jesus em Mateus 1926 é o contrapeso que completa o argumento para os homens: isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nem a riqueza é barreira intransponível quando o coração está rendido. A questão nunca foi o saldo, foi sempre a soberania. A Bíblia não é ingênua sobre os perigos da riqueza, mas também não é a favor da pobreza como virtude automática. O que ela faz é redirecionar completamente o propósito do dinheiro. Em 1 Timóteo 6:17-18, logo após o versículo sobre o amor ao dinheiro, Paulo escreve uma instrução direta para os ricos. E repara que ele não diz para eles ficarem pobres aos ricos neste século, manda que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos dá tudo abundantemente para nosso desfrute. Que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos. Ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Paulo não pediu que eles devolvessem tudo, pediu que eles reposicionassem a esperança e que usassem o que tinham como ferramenta de generosidade, não como monumento de vaidade. Provérbios 1124-25 complementa isso com uma sabedoria que desafia a lógica financeira convencional a quem reparte, e ainda aumenta, e a quem retém mais do que é justo, mas fica na pobreza. A alma generosa prosperará, e quem der de beber a outros também a si mesmo se fartará. A riqueza retida vira prisão, a riqueza distribuída vira semente. Essa é a economia do reino, e ela opera numa lógica que qualquer planilha financeira convencional seria incapaz de calcular. Então a Bíblia condena a riqueza? Não. Condena a idolatria da riqueza. Condena a esperança depositada nela.
Condena a riqueza que fecha o coração para o próximo e fecha os ouvidos para Deus, mas não condena o patrimônio em si. O cristão pode e deve buscar prosperar, trabalhar com excelência, administrar com sabedoria e construir riqueza com integridade. O que ele não pode é deixar que a riqueza construa um trono dentro dele onde só Deus deveria sentar. Mateus 624 coloca isso com uma clareza que não admite negociação. Ninguém pode servir a dois senhores, e o contexto é exatamente sobre Deus e o dinheiro. Você pode ter dinheiro, você não pode servir a ele. Essa distinção é tudo. Se esse vídeo ajudou você a sair de um dos dois extremos e encontrar o que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema, compartilha com alguém que está preso numa dessas distorções, seja na teologia da prosperidade ou na espiritualidade da pobreza. Os dois lados precisam ouvir isso. Inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo assim, sem achismo, sem extremo e com a palavra no centro. E nos comentários me conta qual dessas duas distorções você já acreditou mais. Quero ler a sua história aqui embaixo. Até o próximo vídeo.